Boa tarde, vereadores, vereadoras, público presente, imprensa, servidores, senhoras e senhores. Solicito registro eletrônico de presença. Uso a semana inteira, só carrego no fim de semana. E uso direto. Por quê? Porque eu faço live quando eu saio daqui ao vivo. Eu faço live ao vivo no rádio, de 6 a 7. Então tem que chegar lá com ele carregado. Quando chega no final da semana, na sexta, ele está com 50% ainda. Ele ainda tem 50%. Aí eu ponho para carregar, são 5 horas carregando. Muito bom. Pode comprar que você não vai arrepender, não. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Ipatinga, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a senhora secretária que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, senhoras e senhores, boa tarde. Ata resumida da segunda sessão da 566ª reunião ordinária. Aos 24 de 5 de 2017, às 14 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Ipatinga sob a presidência do vereador Nargelo Rocha de Oliveira. Presentes 19 vereadores. Foi lida a ata da primeira sessão da 566ª reunião ordinária, aprovada sem retificação. Foram apresentadas indicações 27, 31, 50, 52, 53, 162, 181, 196, 199 a 206, 214, 250, 254, 255, 263, 268 a 271 e 275/2017. O PL 23, 2017, foi retirado de tramitação pelo autor e arquivado. Os PLs 39, 41, 43 e 44/2017 foram aprovados em segunda votação e em redação final. Os requerimentos 17, 20 e 21/2017 e a moção 15/2017 foram aprovados. E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que eu, primeira secretária, supervisionei, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora. Câmara Municipal de Ipatinga, em 24 de 5 de 2017. Nargelo Rocha de Oliveira, presidente. Osimar Barbosa Gomes, vice-presidente. Lene Teixeira Souza Gonçalves, primeira secretária. Adiel Fernandes de Oliveira, segundo secretário. Tenho dito, senhor presidente. A ata está em discussão. A ata está aprovada. Ordem do dia. Alteração aí na ordem do dia? Projeto 16, diligência. Estou retirando da ordem do dia o 3517, para análise mais detalhada das emendas. Está em segundo turno de discussão, pelo prazo máximo de 60 minutos, a emenda 2/17, a Lei Orgânica do Município de Ipatinga, de autoria do Executivo, altera o artigo 63 da Lei Orgânica. Discussão. Votação.
Senhor presidente, o meu voto é sim. Solicita a contagem dos votos. Meu presidente, eu voto sim. Aí dá 17. Lá tem 2 declarados. 16, 18. Eu vou declarar. Senhor presidente, declaro o meu voto sim. Então, sim, 19 votos, não, 0 votos. O presidente vota a emenda, Lei Orgânica. A emenda, a lei orgânica está aprovada. Por favor, prepare a redação final da mesma. Está pronta? No final nós vamos fazer a votação dela. Obrigado, vereador. (16) está diligenciado. 35 está retirado da ordem do dia. Está em primeira discussão, pelo prazo máximo de 30 minutos, projeto de lei 4517, de iniciativa do vereador Antônio Alves de Oliveira, também conhecido como Tunico, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do bairro Bela Vista, bairro das Águas, Ambeba. Discussão. Votação. Presidente, pela ordem. O senhor quer falar, não, vereador? O senhor quer fazer a defesa? Sim. Sempre antes da votação. Mas eu vou abrir mão para Vossa Excelência. Pode ir à tribuna. Com a palavra, vereador Tunico. Não, é só expor a reivindicação do pessoal do bairro, né? Pelo do horário regimental, aí o senhor vai na tribuna fazer a defesa. Ok. Com a palavra, vereador Tunico. Boa tarde a todos, mesa, demais colegas, servidores da casa, público presente. Isso é uma reivindicação da associação de bairro, né? A gente fez uma reunião, o pessoal me pediu que eu colocasse o projeto aí. Aí eu peço os colegas aí que puder concordar e aprovar, eu agradeço. Só isso aí. Muito obrigado pela ordem. Continue em discussão. Agora sim, votação. Senhor presidente, meu voto é sim. Solicita a contagem dos votos. Tem uma declaração de voto aí. Ademir. Senhor presidente, sim, 17 votos, não, 0 voto. 17 não, 18 votos. Perfeito. Não, 0 voto. Está aprovado. Está em primeira discussão pelo prazo máximo de 30 minutos. Projeto de lei 4617, iniciativa do vereador Anderson Gandra, que institui no município de Ipatinga o Dia do Pastor Evangélico e dá outras providências. Discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Anderson Gandra. Boa tarde ao presidente, cumprimento toda a mesa, a pessoa do mesmo, aos nobres vereadores presentes, a todo o público servidor dessa casa.
O presente projeto tem como objetivo incluir o Dia Municipal do Pastor Evangélico no calendário de eventos do município de Patinga, a ser comemorado anualmente no segundo domingo de junho. A data procura destacar o trabalho que os pastores fazem diariamente, fazendo com que o cidadão não se esqueçam daquele que nos deu a vida. Não se esqueça da importância do valor da família na vida de cada um e, o mais importante, o que podemos fazer pelo nosso próximo. Nada paga o trabalho dos pastores e das pastoras. São homens e mulheres que resgatam almas, ajudando a construir uma sociedade melhor e mais fraterna. Ressalta-se o fato de que muitos pastores e pastoras abrem mão de suas profissões para se dedicar ao trabalho religioso. Posto isso, convicto da pertinência de cunho social do projeto em questão, esse signatário conta com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação. Tenho dito, e que Deus em Cristo abençoe a todos. Pela ordem, excelência. Posso usar? A palavra a nobre vereadora Cassinha. Obrigada. Líder do PSB 40. Senhores e senhoras, boa tarde. Senhor presidente, eu cumprimento a mesa e todos os meus colegas, os vereadores e as senhoras vereadoras, os servidores dessa casa, enfim, muito obrigada pela presença e pelo apoio que todos nos dedicam. Eu estou aqui agora, eu estou aqui na minha frente olhando para vocês, estou vendo aqui os representantes da comunidade do bairro Esperança, enfim, todos estão ali, né? Jailton, Tim, Chico Leite, sou João Lage? Isso. E eu estou pensando aqui, sabe, a respeito desse projeto. Me preocupa muito... Cadê o Gandra? Eu tenho um carinho muito especial pelo senhor, o senhor sabe disso, mas me preocupa muito essa questão de misturar essas questões de Estado com as questões de igreja. Olha, se nós instituirmos o Dia do Pastor, eu não terei como falar, objetar, se alguém chegar aqui e me pedir para instituir o Dia do Padre, o Dia do Bispo, o Dia do Frei, o Dia do Pai de Santo, o dia do Budista, Por quê? Porque nós vivemos um Estado democrático. O Brasil, nosso Estado federativo, ele é um Estado laico. Ele é absolutamente laico, ou seja, existe o respeito, tem que ter o respeito e a receptividade de qualquer tipo de credo, qualquer tipo de culto. Isso me leva a pensar, que eu já li, o colega, há um tempo atrás, que, não sei exatamente em qual mandato, essa casa negou a reconhecer o dia do... Não sei como que foi exatamente, mas me parece que foi o dia do espírita, do espiritualista, enfim. É o Dia Municipal da Umbanda. Da Umbanda, sim. Da Umbanda. Só um minutinho, tá? Deixa eu concluir aqui, só um minutinho. Eu vejo assim, sabe? Eu acho que quem é ubandista tem todo o direito de ser ubandista. Quem é católico tem todo o direito de ser católico. Evangélico, nem se fala. Enfim, cristãos, somos todos cristãos, esses que aceitam o Cristo ressuscitado. Do outro lado, tem os não cristãos também, que fazem parte, que estão inseridos dentro desse Estado brasileiro. Então, eu me preocupo muito com essas questões, quando a gente, por exemplo, nós já aceitamos aqui um dia, inclusive eu votei o projeto do colega Gandra, que foi instituir a semana da igreja evangélica que teve aqui, né? Foi do senhor, eu acho que foi. Então, mas eu fico pensando, o dia do pastor, o dia do padre, o dia do bispo, enfim,
eu fico pensando que nessas questões, com todo respeito aos pastores e pastoras que aqui estão, não é nada pessoal, dogmaticamente falando, mas eu fico pensando que a gente deveria ter, se nós vamos instituir o dia do pastor, então nós, por excelência, nós não poderemos ser contrários a qualquer outro dia que qualquer outra religião vier aqui pedir. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se nós instituímos o dia do pastor, nós aceitamos, então nós temos que aceitar o dia do padre e de todos mais. É isso que eu queria colocar para os senhores, né? Independente de crença, se eu sou cristã ou se eu não sou, que no meu caso eu sou, isso não me dá direito, se eu aceitar o projeto de lei do meu colega, de que se vier um outro, eu não posso ficar contra, né? Tendo em vista o princípio da igualdade, né, e o princípio, que é a condição basilar da nossa Constituição Federal, que é o Estado, o nosso Estado brasileiro é um Estado absolutamente laico. Então, todas as religiões devem ser recepcionadas e prestigiadas. Tá? Então, é isso que eu gostaria de atentar para os colegas, né, que já me perguntaram a respeito, né, já tem o dia do pastor, então tem que ter o dia do Pai de Santo também. Então, é isso que eu queria colocar para os senhores, que se essa casa aceita, concorda com o dia do pastor, todos os outros credos, que o Estado Federativo nunca se posicionou contra eles, permitem que eles se reúnem, permitem que eles se agreguem, então eles também têm direito ao dia do chefe maior, no caso, né, do representante maior daquela congregação, daquela igreja, ou enfim, tá certo? Muito obrigada aos senhores. Eu acho que a gente devia pensar nisso antes de votar, né? Não estou falando que não vou votar, mas eu vou votar a favor e vou fazer se vier um projeto a respeito de Umbanda, de sei o quê, de Pai de Santo, eu vou falar com os senhores. Falei, gente, presta atenção na Constituição Federal. Se a gente institui para um, nós temos que instituir para outro também. Tá certo? Muito obrigada a todos. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereador Jades Feleno. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público presente, boa tarde a todos. Eu acho que o tema é de grande relevância, levantado, e a gente tem que saber qual que é a verdadeira relevância em estar criando no município a valorização e a questão do Dia Municipal do Pastor Evangélico. Eu acredito que quando o projeto vem para discussão em plenário, trata-se de questão de mérito. Eu concordo com a vereadora Cassinha Carvalho quando nós saímos colocando vários dias no calendário. Porém, o que eu não concordo, e aí é a questão de posicionamento. Para que a gente possa votar o dia da Umbanda, o dia do Espírito, o dia do Padre, o projeto tem que estar aqui. O projeto tem que estar aqui. E para que a gente possa votar os dias, igual o Xande acabou de falar, nós temos que ter o autor do projeto. Então, não adianta a nobre vereadora questionar, tá, Cassinha, se não tem um outro dia para a gente poder também negar. E por se tratar de questão de mérito, não adianta também fazer a defesa e votar favorável também ao projeto. Então a gente tem que fazer a defesa, mas tem que ser coerente com a defesa que a gente está fazendo. Porque senão, mesmo eu não concordando, mesmo eu não achando que o dia do pastor é um dia relevante, mesmo eu achando que o dia do pastor é um dia que não vai contribuir em nada para o calendário, eu vou votar sim. Então eu não estou tendo coerência naquilo que eu estou pregando, naquilo que eu estou falando. Então eu acredito, vereador Andrade, que nós temos que ter coerência nessa casa. Por mais que o estágio seja laico, aqui agora nós estamos por mérito. Cada um que recebeu do povo o direito de representar a cidade de Ipatinga vai votar se acha que é relevante ou se acha que não é relevante. O que não podemos é fazer um discurso como não é relevante, e na hora que apareceu no painel, apareceu sim. Então, nós temos que analisar, né, Karina? Eu mesmo sou católico, apostólico, romano, praticante, mas sou muito bem recebido na igreja evangélica. Sou muito bem tratado na igreja evangélica, quando vou na igreja evangélica. E eu vejo que esse trabalho de hoje, convivendo muito com a pastora Márcia, que o trabalho que os pastores fazem é importante,
porque a gente tem que buscar numa cidade que tem 50 mil desempregados, a gente tem que buscar numa cidade que a UPA está lotada, igual está lá, que a gente está vendo, que o município não tem dinheiro para nada, que tudo que está acontecendo está travando o município. A gente tem que buscar Deus, porque se não buscar Deus não tem jeito. Então eu quero aqui reafirmar o meu compromisso com o projeto, parabenizar o Gandra pela iniciativa e dizer a todos os outros de outras religiões que quando tiver o projeto aqui nessa casa, seja ele da região A, B ou C, que vai caber a cada um de nós o método de julgar. O que não pode ter nessa casa é a gente fazer um discurso na tribuna e votar de outra maneira no painel. Aí não tem jeito. O senhor me permite? Permito, com o maior prazer. Por gentileza. Momento nenhum eu falei que sou contra, eu falei desde o início, eu peço que os senhores pensem, inclusive com o autor. Eu não falei momento nenhum que eu sou contra. Eu falei que nós temos que estar dispostos, se nós aceitarmos, a qualquer outro tipo de manifestação, se vier. Isso é uma questão, o vereador. Eu estou falando aqui, isso aqui é um lugar de debate. Eu não usei a tribuna para pedir para não votar. Eu usei para falar. Sou a favor, mas eu sou a favor também se vier qualquer outra religião aqui nessa casa e pedir para instituir o dia. Se eu concordo, se eu tenho afinidade, se eu concordo que o dia do pastor é importante, para quem acha que o dia do Pai de Santo para quem acha que o dia do padre também, ele também tem que ter reservado esse direito de ter o culto dele. Eu não falei, colega, que eu não votaria e não estou defendendo uma coisa e votando de outra. Eu sou coerente. Eu fui e pedi simplesmente eu pedi para que, quando fôssemos votar, tivéssemos atenção para essa questão nossa primeira, que é o Estado laico, que é o princípio da igualdade constitucional. Só isso. Obrigada. Só lembrando a Vossa Excelência que toda vez para a gente votar, o projeto ele tem que estar na casa. E segundo, que quando ele está na casa, a gente não pode pautar um pelo outro, porque trata de mérito. Cada vereador tem o direito de votar no projeto que ele acha que é interessante ou não. Então, está aqui o meu apoio ao projeto. Eu vejo que a gente tem que realmente buscar e de acordo com o entendimento de cada pessoa. Agora, o que nós não podemos é realmente fazer isso. Então, tenho dito, presidente. Ordem, presidente. A palavra, vereador Mavinho. Quero cumprimentar a mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, público presente. Eu quero simplesmente só acrescentar mais algumas coisas em relação ao projeto do nosso nobre vereador, o Anderson Gandra, quando institui o dia do pastor evangélico. E eu entendo, nobre vereadora, que é o seguinte, quando você diz a respeito que o projeto já houve nessa casa e foi rejeitada, então até a rejeição do projeto, ela foi democraticamente rejeitada, certo? Porque naquele momento, os vereadores acharam por bem de não votar. E isso é democrático, tem que ser respeitado, tá certo? E outra coisa também que eu quero deixar bem claro, que o vereador, ele está aqui com um projeto para intitular o pastor. Não é a religião em si, que seja o cristianismo, o catolicismo, o bandismo, tá certo? Então a gente tem que saber separar isso, tá ok? Então ele está intitulando a pessoa como função de pastor. E aí eu quero deixar bem claro que tanto o pastor quanto padres têm exercido um excelente trabalho na sociedade e têm também assim feito o papel, desempenhado o papel para que o nosso país seja um país melhor, tá certo? Eu conheço vários pastores, pastoras, padres, pessoas que merecem todo o nosso respeito e com certeza são dignos sim de uma homenagem, de um dia dentro do calendário a ser lembrado aqui em nossa cidade. Então as minhas palavras são essas só mesmo para acrescentar.
E quero dizer ao nobre vereador, meu amigo, meu companheiro Anderson Gandra, tá? Você tem o meu apoio, meu voto sim. Deus abençoe a todos. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Anderson Gandra. Eu quero só ressaltar que a gente criou esse projeto de lei, mas eu não sou pastor e nem sou dirigente de igreja, sou simples cooperador e gosto de ajudar pessoas. E dia 11, que será o segundo domingo de junho, se comemora o Dia dos Pastores. Eu quero, já de antemão, parabenizar a nossa nobre vereadora, pastora Márcia Peruzino, tá bom? Não sei se vamos ter outro encontro para parabenizar até no dia. E todos os pastores e pastoras que vêm desempenhando um belíssimo trabalho, enfrentando o mundo espiritual para resgatar das drogas, né, da prostituição e do mundo que, às vezes, entidades nenhuma vai conseguir recuperar aquelas pessoas. Mas os pastores e as pastoras, com as suas orações, com o seu amor, têm estido do lado dessas pessoas, dando seu ombro amigo e resgatando famílias, resgatando pessoas. Fica aqui meus parabéns a todos vocês. Deus abençoe. Obrigado, presidente. Ordem, presidente. Com a palavra, a vereadora Lene Teixeira. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu venho aqui a essa tribuna, primeiramente, para manifestar favorável a esse projeto de lei. Quando a vereadora Cassinha veio aqui pronunciar, eu fui autora do projeto de lei que instituía o Dia Municipal da Umbanda. Eu sou ministra da Palavra, atuo desde a minha infância na Igreja Católica e, no geral, eu participo e acompanho muito a vida religiosa também aqui na cidade. E a pastora Márcia realizou um evento brilhante ali naquela praça, né, contra a pedofilia. E o trabalho dos evangélicos nessa cidade é de uma grandeza enorme e contribui tanto para a formação quanto para a proteção da pessoa humana. Nós precisamos, é claro, enquanto vereadores e vereadoras, estarmos atentos ao que foi a fala da vereadora Cassinha aqui, porque dentro desse Estado laico, a gente deve respeitar todas as religiões e todos aqueles que professam a sua fé da forma que melhor lhe aprouver, né? Então, quando o projeto de lei da Umbanda entrou aqui nessa casa, é evidente que a iniciativa não foi minha, mas as pessoas que praticam esta religião me procuraram e eu, mais do que ninguém, dentro desse processo de respeitar mesmo todas as manifestações religiosas, assinei o projeto de lei. E apanhei, de macumbeira para lá, que eu fui xingada aqui nesse plenário, e a Câmara não teve, naquele momento, a compreensão de votar o projeto de lei instituindo o Dia Municipal da Umbanda. Eu entendo que, dentro desse processo nosso legislativo, tem matérias que a gente vai ter dificuldades para votar. Muitas, né? Que seja de autoria do Executivo, seja de vereadores, mas a gente tem que ter a disposição de ouvir o que vem da comunidade para a gente estar trabalhando. Quando no plenário aí foi manifestado que era para colocar o dia do gay, também foi derrotado aqui nessa Câmara um projeto de lei que declarava utilidade pública uma entidade que defende, né, as causas LGBT. Então, são matérias, às vezes, difíceis para a gente lidar pela formação religiosa ou familiar que nós temos. Mas a nossa compreensão
de que, ao viver no Estado laico, a gente precisa também de compreender a diferente composição dentro dessa sociedade e que a harmonia tem que existir, que o respeito às diferenças tem que existir, nós precisamos de aproveitar o momento, e aí a própria grandeza desse projeto está em oportunizar nós fazermos, inclusive, esse debate, que o que se está matando de jovens nesse nosso Brasil não é brincadeira. O que está acontecendo com a questão da homofobia, né, a eliminação e exterminação de gays, lésbicas, a ofensa que acontece aos direitos humanos nesse nosso Brasil, não é uma coisa para nós simplesmente taparmos os olhos e fecharmos dentro da nossa igreja e achar que está tudo muito bom, que está tudo muito bem. Então, votar o Dia do Pastor, a gente sabe o tanto que esses pastores acolhem as pessoas com todo esse tipo de dificuldade e de incriminação que está tendo hoje dentro da nossa sociedade por ser negro, por ser gay, por ser jovem, por ser pobre. Nós sabemos disso. Então, os pastores, eles realizam um trabalho muito importante, e ter esse dia na questão da acolhida, eu acho também relevante, e que a gente possa chamar todos os pastores, padres, todos na nossa cidade, para se ajuntar àqueles que lutam em defesa da vida. Aonde a vida estiver correndo risco, nós temos que nos juntar para tentar salvar a vida e tratar o ser humano como prioridade absoluta. Porque o que tem sido a prioridade absoluta nesse nosso mundo de hoje ainda é o dinheiro, ainda é o patrimônio, ainda é o bem material, não é a vida. Porque nós assistimos a morte da nossa juventude negra, pobre, exatamente porque a questão do capital é que sobrepõe ao valor da vida. Então, que o Dia do Pastor sirva para a gente compreender qual que foi o maior ensinamento do grande mestre, do grande pastor, que nós todos acreditamos nele, que é Jesus Cristo. Nós todos, que estou colocando aqui no plenário, né? Acreditamos nele, que é Jesus Cristo. Então, é cuidar da vida, é cuidar das pessoas, é amar ao próximo como a si mesmo. Então, nesse gesto, a gente vota o projeto de lei, torcendo para que, no Dia do Pastor, a gente também tenha a oportunidade de lembrar a importância desse que cuida, de fato, da vida. Tenho dito, senhor presidente. Votação. Voto sim. Solicita a contagem dos votos. Senhor presidente, 18 votos sim, 0 votos não. O projeto está aprovado. Está em discussão, 30 minutos, 47:17. Institui no município de Ipatinga Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate à Automutilação, bem como ao conteúdo de sites prejudiciais à sociedade veiculados nas redes sociais. Por ser de minha autoria, eu passo a presidência ao nobre vereador Mazinho. Peço pela ordem. Com a palavra, o vereador Nangelo Rocha. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Eu venho aqui a essa tribuna para, em rápidas palavras, fazer uma defesa desse projeto, que, na realidade, pela manifestação da maioria dos vereadores, de forma particular conosco, eu já tenho praticamente convicção que todos já entenderam a importância desse projeto. Nós estamos vivendo uma era onde as redes sociais e o acesso à internet, ele tornou-se algo praticamente
geral, sem idade, sem limites. Infelizmente, nessas redes sociais, coisas boas e coisas ruins. Matérias que chegam ao ponto de automutilar um jovem e chegar até a morte, como recentemente, vereadora Cassinha, a baleia azul. E o que a gente tem visto é a baleia azul passar, o macaco verde passar, o periquito roxo, passa, mutila, mata, todo mundo se uriça, televisão, rádio, jornal, e ninguém faz nada. Então, o que nós estamos criando aqui, nós já temos uma matéria importante que aborda a circunferência desse termo, que é o projeto de lei sobre a questão do bullying nas escolas. E eu lembro muito bem, quando esse projeto foi implantado, o quanto ele foi importante para os jovens. E agora nós usamos um mecanismo mais ou menos semelhante, utilizando o Centro de Atenção ao Cidadão, aqui no projeto de lei, a própria Câmara Mirim, o próprio Legislativo e, é claro, o Executivo Municipal, através de sua Secretaria de Ação Social, que até estava aqui representada ainda há pouco, para que nós tenhamos uma semana onde esse tema vai ser discutido de uma forma mais profunda e, acima de tudo, mais profissional nas escolas da rede municipal, nas nossas instituições, para que nós possamos pegar todo este bojo e não esperar que pontualmente alguém morra ou alguém auto se mutile, ou que as redes sociais pratiquem esses crimes com as nossas crianças, jovens, adolescentes e adultos. Já existe na rede social, para aqueles que estão com depressão, escapes para o suicídio. Escapes, né, da nova vereadora, para o suicídio, ensinando o cara a suicidar nas redes sociais. A ponto de um jovem, o pai interceptar ele falando assim: agora eu já liguei o botijão de gás, agora o que eu faço? Eu estou arrepiado. O que eu faço agora? Ele já tinha aberto o botijão de gás, porque os passos que se ensinavam para o suicídio passavam por ligar o botijão de gás dentro da própria ambiente e depois, é lógico, riscar o fósforo. Então nós estamos a esse nível. E eu não estou aqui para fazer drama, eu estou aqui para dizer o que nós estamos vivendo. E o que o parlamento vai dar de parcela de colaboração desse momento? Colocar seu centro de atenção do cidadão, colocar a Câmara Mirim, que é um agente importantíssimo. Vamos votar aqui depois um projeto assinado por todos os vereadores dessa casa, que é oriundo da Câmara Mirim, sobre o autista. Enfim, nós vamos dar a nossa parcela de colaboração, inserindo no seio da sociedade esta semana, para que essas discussões venham à baila, para que elas possam ser feitas por folder, por debates, por audiências públicas e, principalmente, por discussões nas escolas. Por isso, eu venho aqui pedir aos senhores e senhoras que votem favorável a esta matéria, para que nós possamos dar esse passo importante para a nossa sociedade, para a nossa juventude. Tenho dito, muito obrigado. Pela ordem, presidente. O projeto está em discussão. Eu já tinha. Vereadora Cassinha. Senhoras e senhores, eu acredito que aqui a maioria somos pais. Se não somos pais, somos responsáveis por crianças, por adolescentes, enfim. Vivemos um momento que esse mundo está muito complexo. Nós que educamos filhas, né, doutora Silvia, ou filhos, nós tínhamos, quando eu era adolescente, quando a minha mãe não me deixava sair de casa, eu estava segura dentro de casa, porque só tinha rádio. Né? Hoje, nem essa tranquilidade, um pai e uma mãe, um responsável, não tem mais. Porque o filho, quando a gente pensa que o filho está no quarto, ele está no mundo, ele está na rede. E isso, eu, como educadora, eu fico muito preocupada com essa situação, porque eu tive oportunidade de uma amiga que percebeu que a filha adolescente estava com bulimia. Ela me mostrou, ela é diretora de escola, ela me mostrou um site que ensina como enganar seus pais de que você se alimentou.
Ou seja, estimula as jovens de 12, 13, 14 anos a fingir que comeu, que se alimentou. Porque as mais velhas já passaram por aquele controle do pai. Então, ensina como fingir para o pai que alimentou. Você imagina, hoje os pais trabalhando, pai e mãe hoje, têm obrigação, têm compromisso, né? Esse mundo cada vez mais capitalista, cada vez mais exigente, os pais cansados, estressados, o pai chega em casa, tem que olhar dever, tem que olhar se o filho alimentou, ainda tem que preocupar com quem que o filho está falando na internet, o que o filho está vendo. Então, eu fico pensando, de um lado, olha que mundo complexo, pastora Márcia, as nossas escolas absolutamente carentes, os investimentos desviados, né? O nosso erário destroçado. Hoje, eu estive no bairro Bom Jardim, lá no Parque Samambaia, tinham 5 escolas lá presentes. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, eu participei, eu tive essa oportunidade de estar lá. Eu fiquei impressionado com o conhecimento dos meninos. Meninos da Laura, da Escola Laura Municipal, meninos da Escola Estadual. Um jogral, eu sou educadora, eu presto muita atenção na linguagem que os meninos estão falando. Um jogral perfeito. As meninas apresentaram o que fazer, quanto tempo que gasta para um vidro, para um plástico, para ele ser deteriorado, para ele deixar de fazer mal ao meio ambiente. Enfim, o tempo todo que eu tive lá, eu tive pensando isso. Gente, tinha um pequenininho, magrinho, com o celular na mão. Eu falei assim, gente, a professora orienta, o pai orienta, né? A mãe orienta, mas ainda é pouco. O Estado tem que tomar uma decisão, né? Nós temos que manter esses meninos o mais tempo possível na escola, né? Enquanto os pais estão ganhando a vida, manter esses meninos e fazer esses programas, né? Esse programa contra esse abuso que os nossos jovens, eles são muito indefesos. E o que está ali na tela, do outro lado, a gente nunca sabe quem que é. Então, esses projetos de poupar, de preservar, de orientar as crianças, são fundamentais. Nós temos que ir unidos, né? Nós temos que batalhar mesmo para que aconteça, para que o Estado cumpra com a obrigação dele de realmente se responsabilizar pela educação. E esse cuidado, né? Que as redes sociais, que a gente precisa abrir os olhos, que uma criança, quando está com o celular na mão, a gente nunca sabe onde ele está. Então, o Estado, a escola, enfim, todas as instituições precisam alertar para esse problema. É a baleia azul, é a bulimia, é o suicídio, enfim. Nossas crianças e nossos adolescentes, né, estão muito expostos, né, e a gente precisa protegê-los. Muito obrigada. Continua em discussão. Pela ordem, presidente. Vereadora Lene, com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores. Senhor presidente, na realidade, eu venho aqui fazer uso da tribuna novamente, porque eu até havia solicitado ao autor do projeto, que é o nosso presidente também, para falar da importância, porque nós precisamos de divulgar esse projeto de lei, ainda mais a riqueza que ele trouxe, que é da gente valorizar o nosso Centro de Atenção ao Cidadão, que já tem um trabalho importante de reconhecimento da Câmara pelo número de pessoas que passam naquele Centro de Atenção ao Cidadão, pela Câmara Mirim. 5 mil por mês, em média. Então, pela Câmara Mirim, que vamos ter eleição agora, esse ano, né, novamente, pela eleição da Câmara Mirim. E esse projeto de lei, ele já traz, né, o envolvimento do Centro de Atenção ao Cidadão, da Câmara Mirim, nesta semana de conscientização. Dá um destaque, um papel importante que vai ter nesse processo de conscientização. E nós sabemos da necessidade que se tem de fazer um trabalho na direção do que é colocado aqui pelo projeto, como o próprio autor já explicou. Eu compartilhei um vídeo com o presidente ali agora sobre a campanha nas redes sociais, campanha Limpas, porque a utilização que se está tendo hoje das redes sociais é muitas vezes
campanha de baixo. Tem gente que compartilha qualquer tipo de ofensa, qualquer tipo de negação à própria pessoa humana, que vai ajudar a destruir, a desconstruir a imagem das pessoas. E nós, políticos, então, estamos expostos o tempo todo. As ações afirmativas, positivas, daquilo que a gente faz, poucos compartilhamentos você encontra nas redes. Agora, se qualquer um der uma pisada na bola, aí você pode ter certeza que você vai bombar nas redes sociais, porque as pessoas, elas estão, ao invés de produzir algo positivo, dentro da compreensão de que esta energia precisa de ser modificada nas redes sociais, aí é um outro trabalho de conscientização que a gente tem que lidar com ele. E se nós já, dentro desta semana, conseguirmos alcançar, junto com as nossas crianças, adolescentes, e até nós que já estamos um pouco mais avançados na idade, para pensar sobre o uso correto das redes sociais, é uma oportunidade assim ímpar que nós não podemos perder. Então, durante essa semana, a própria Câmara vai ter a iniciativa dele e a cidade de Ipatinga vai poder pensar sobre o uso adequado das redes sociais. Então, a gente vota, quero parabenizar aí o vereador Nargilo Rocha, nosso presidente, por essa iniciativa, e pedir a todos, né, que a gente, de fato, nesta semana, utilize desse espaço para fazer o que a gente deve fazer. Debater o tema, discutir, trazer questões novas, que, como eu disse no projeto anterior, que valorize a vida e o ser humano naquilo que ele tem de melhor, e não naquilo que, às vezes, que faz parte de tudo, né? Que os nossos defeitos. Se a gente eleva a qualidade do outro, a gente vai junto com o outro também sendo promovido. Parabéns pela iniciativa e voto com satisfação esse projeto de lei. Tenho dito, senhor presidente. O projeto está em votação. Solicito da senhora secretária o número de votos, por gentileza. Senhor presidente, sim, 18 votos, não, 0 voto. O projeto está aprovado. Retorno a palavra ao presidente Nargilo Rocha. Está em discussão, pelo prazo máximo de 30 minutos, projeto de lei 4817, de autoria de todos os vereadores da Casa, que obriga os estabelecimentos públicos e privados a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e da outra providência. Discussão. Votação. Eu voto. Solicita a contagem dos votos. Senhor presidente, sim, 18 votos, não, 0 voto. Discriminação aí, não deixaram eu votar, né? Que ele veio da Câmara Mirim e é de altura da Ilha Rocha, né? Aí vocês não deixaram eu votar. Isso. Está em primeira discussão, pelo prazo máximo de 30 minutos, projeto 5217, de iniciativa do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$10.000, para a inclusão de elementos de despesa no orçamento vigente. Discussão? Pela ordem, excelência. Com a palavra a vereadora Cassinha.
Boa tarde a todos mais uma vez. E esse projeto, né, ele trata de um crédito adicional especial. A gente entende que esses créditos especiais, eles visam financiar projetos novos, aqueles projetos que originaram depois que aquele orçamento do ano anterior foi feito. Isso acontece, né? Coisas de mais de última hora, e principalmente aqueles que vieram no último trimestre do ano anterior. Então, ele não faz parte, né? Esse projeto, ele não está inserido dentro na dotação do ano anterior. Vamos falar assim, de 2016, né? Então, quanto a isso, a abertura suplementar, né, desses créditos especiais, eles dependem de algumas características, né? Primeiro, se foi um superávit financeiro ou se foi proveniente de excesso de arrecadação. Nesse caso aqui, transferir esses 10 mil para o projeto, o que aconteceu aqui é que houve um crédito adicional suplementar, ou seja, 10 mil reais que sobrou, que houve, né, que tinha sido uma dotação em 97, R$ 1.031,45, e sendo que foi utilizado R$ 87.031,45, ou seja, sobram 10 mil reais. Né? Então, esse fortalecimento, né, do Sistema Único de Assistência Social, sendo que a metade, está pedido lá, né, na lei fala, que metade são para encargos sociais e para o pessoal. E a outra metade, entre aspas, outros serviços de terceiros. Então, uma vez que esses 10 mil são originários do superávit financeiro, que condiz com o estabelecido normativamente, ou seja, está dentro da norma, existe a previsão legal para isso, o que me chama a atenção é como é que eu vou trabalhar aqui, esse, entre aspas, outros serviços de terceiro. Ou seria pagamento de servidores? Tudo bem, a gente sabe que é pagamento de servidores. Mas o que viria a ser outros serviços de terceiros? Então, eu também fico preocupada com essa questão, porque eu entendo que precisava ser mais definido, né? O que é outros serviços de terceiros? Né? É vago, é abrangente demais, é genérico demais. Então, eu acredito que, né, que precise ser usado esses 10 mil, esse crédito que ficou do 2016, mas que deveria ter uma explicação mais efetiva. Esse dinheiro, esses 10 mil, vai para esse tipo de necessidade. Eu acho que essa expressão, e o que dizer quando eu falo assim, outros serviços de terceiros? É muito vago, né? Eu acho que a gente precisa saber exatamente para onde que vai esse dinheiro, né? Todo mundo sabe que hoje a gente vive uma crise institucional muito séria, né? Onde a gente precisa saber que o dinheiro, né? Esse dinheiro é dinheiro público, naturalmente. Então, a gente tem que saber exatamente onde esse dinheiro público está sendo empregado. Eu sei, né, que todo mundo fala assim, mas a Cassinha fica falando demais, questionando demais. Mas eu acho que a gente tem que saber disso. Isso aqui, né, nós temos que trabalhar dessa forma. Então, eu não tinha visto ainda, até falei com o presidente da comissão, o presidente Jadson, eu perguntei, presidente, eu não vi o parecer da comissão, né? Até aquela hora que a gente tinha começado, né? Aí o parecer chegou, né, presidente? Naquela hora. Vereadora, sim. A doutora Tânia esteve aqui ao vivo e transmitiu pela casa. Sim. Eu acho que a senhora saiu para reunir com algumas pessoas. Isso. E a senhora não acompanhou, mas o jurídico dessa casa leu o parecer, o parecer foi pela legalidade. Sim. E foi dado pela doutora Tânia. Sim. E tanto a Comissão de Legislação como a Comissão de Finanças acompanhou o parecer do jurídico da casa. Sim. Só que a senhora não estava presente no plenário quando foi lido. Mas o parecer já está à disposição aqui na secretaria. Se a senhora quiser pegar, está à disposição. Tá bom. Eu tinha saído realmente, eu recebi a comissão do Bairro Esperança, que veio aqui, né, e eu apresentei nominei até alguns vereadores, que vieram o presidente da associação, e mais 3 senhores lá do Bairro Esperança, e é por isso que eu me reuni para trabalhar aqui do lado. Então, é isso que eu queria falar. Obrigada.
Votação. Solicito a contagem dos votos. Senhor presidente, sim, 18 votos, não, 0 voto. Projeto está aprovado. Sessão de 6 e 8 está cancelado. Com o pensamento voltado para Deus em nome do povo de Patinga, está encerrada a sessão. Parecer vai ler na próxima. Está encerrado.